Capítulo 2. Autoridade materna, a necessidade de obediência. Semana 4. Segunda-feira, o princípio da importância da obediência. Até o momento, eu tenho buscado mostrar à mãe como a sua felicidade depende do caráter bom ou mau de seus filhos. Creio que as suas reflexões próprias têm, sem dúvida, feito com que esse assunto fique marcado profundamente em seu coração. A questão que provavelmente surgiu na sua mente enquanto você lia o primeiro capítulo é: de que maneira eu devo governar os meus filhos com o fim de assegurar a virtude e a felicidade deles? Essa é a questão que eu buscarei responder a partir de agora. A obediência é absolutamente essencial ao governo familiar apropriado. Sem ela, todos os seus demais esforços serão em vão. Você pode orar por e com os seus filhos. Você pode esforçar para instruí-los na verdade religiosa. Você pode ser incansável em seus esforços para fazê-los felizes e para conseguir a afeição deles. Mas, se eles tiverem o hábito da desobediência, as suas instruções se perderão e o seu trabalho será em vão. E por obediência, eu não me refiro a ceder apático e vagaroso a ameaças repetidas, mas à aquiescência imediata e alegre às ordens dos pais. Tampouco é suficiente que a criança venha a ceder a seus argumentos e persuasões. É essencial que ela se submeta à sua autoridade. Terça-feira, exemplos e consequências da desobediência. Vou dar-lhes um exemplo para ilustrar essa observação. A sua menininha está doente. Você vai levar-lhe o remédio que foi prescrito para ela, e isso ocasiona o seguinte diálogo: Olha, filhinha, eu tenho um remédio para você. Eu não quero tomar esse remédio, mãe. Ô, filhinha, toma o remédio, sim, que ele vai fazer você se sentir melhor. Não vai não, mãe, eu não quero isso. Vai sim, minha filha, o médico diz que sim. Mas ele tem um gosto horrível e eu não quero tomar. A mãe continua com suas persuasões e a criança persiste em sua recusa. Depois de um longo e cansativo conflito, resta à mãe ou jogar o remédio fora ou recorrer à compulsão e forçar a criança a engolir o remédio amargo. Assim, ao invés de recorrer à sua autoridade própria suprema, ela está apelando para a razão da criança. E, sob essas circunstâncias, a criança, é claro, recusa-se a submeter-se. Não muito tempo atrás, outra mãe, sob circunstâncias similares, sem conseguir persuadir a sua criança a tomar o remédio e sem ter resolução suficiente para compeli-la, jogou o remédio fora. Quando o médico veio visitar, ela ficou com vergonha de admitir sua falta de governo e, portanto, não contou para o médico que o remédio não havia sido dado. O médico, encontrando a criança pior, deixou outra prescrição, supondo que o remédio prévio havia sido administrado apropriadamente. Mas a criança não tinha a menor intenção de ser convencida de que precisava tomar o remédio que tinha gosto amargo, e os esforços renovados da mãe foram inúteis. Mais uma vez, essa mãe afetuosa e imprudente, mas cruel, jogou fora o remédio, e a febre veio a arder cada vez mais alta no corpo da criança. Mais uma vez, o médico retornou e ficou surpreso em constatar que os seus remédios foram ineficazes e que a pobre criança sofredora estava à beira da morte. A mãe, quando foi informada de que a criança estava para morrer, em sua agonia, confessou o que havia feito, mas era tarde demais. A criança faleceu. E você acha que essa mãe olhou para aquele corpinho pálido com uma agonia normal? Você acha que nunca passou pela sua mente que foi ela quem destruiu a sua criança? Os médicos lhe dirão quantas crianças já perderam suas vidas assim. Estando desacostumadas à obediência quando estavam com saúde, elas se tornaram ainda mais avessas a ela quando doentes. Os esforços que são feitos para induzir uma criança teimosa a tomar remédio frequentemente produzem uma agitação tão grande capaz até mesmo de desfazer totalmente os efeitos do remédio.
e assim a mãe é com frequência deixada a chorar sobre a sepultura de seu filho, simplesmente porque ela não ensinou aquela criança a obedecer. Quarta-feira, o dilema: explicar ou obrigar? Sem dúvida, é dever dos pais convencer os seus filhos da razoabilidade e da propriedade de seus requerimentos. Isso deve ser feito para instruí-los e para familiarizá-los com a obrigação moral. Mas sempre deve haver autoridade suficiente para impor obediência imediata, quer a criança possa ou não ver a razão do requerimento. De fato, é impossível governar uma criança por mero argumento. Haverá muitos casos em que ela será incapaz de ver a razoabilidade da ordem e, com frequência, os seus desejos serão tão fortemente opostos ao dever que todos os esforços para convencê-la serão em vão. A primeira coisa, portanto, a ser buscada é trazer sua criança à perfeita submissão. Ensine-a que ela precisa lhe obedecer. Algumas vezes dê as suas razões, outras vezes não, mas que ela entenda perfeitamente que deve fazer o que for ordenado a ela. Acostume-a a aquecer a sua vontade de imediato e de bom grado. Isso é obediência. E isso é absolutamente essencial ao bom governo familiar. Sem isso, a sua família irá apresentar cenas contínuas de barulho e confusão. O trabalho de criar os seus filhos será quase insuportável. E com toda probabilidade, o seu coração será partido pela futura licenciosidade e ingratidão deles. Quinta-feira. Nem sempre é melhor dar as razões às crianças. Para ilustrar mais completamente o que quero dizer com esse ponto de que nem sempre é melhor dar razões à criança, permitam-me supor um caso. Um menino chega à sua mãe para pedir permissão para ir brincar na rua de tarde. Não, meu filho, diz a mãe, eu preferiria que você não fosse. Aqueles meninos da rua são ruins e você vai aprender maus hábitos. Eu prefiro que você fique em casa. Mas, mãe, eu não acho que eles sejam meninos ruins. O Guilherme e o João estão lá e eu não vejo por que eu não poderia ir. Porque eles falam palavrão e são mal educados. Além disso, está frio e não seria saudável para você sair agora. Eu acho que você ficará muito mais feliz se ficar em casa conosco. Então, mãe, se eles falarem palavrão, eu volto para casa. É que eles vão brincar o jogo que eu mais gosto e eu queria tanto ir. Assim, surge uma discussão prolongada que provavelmente terminará com a vitória do menino. A mãe não percebe que todos os seus argumentos são completamente anulados pelo forte desejo do menino de gratificar a sua vontade, desejo este que o intoxica completamente. É perfeitamente vão, no momento desses, tentar convencê-lo. Ele está totalmente cego. Sexta-feira, um caminho melhor. Tomando o exemplo que acabamos de supor, o único caminho apropriado é a mãe dizer com mansidão, mas com firmeza: Não, meu filho, você não pode ir. Por que não, mãe? Eu quero ir. Eu não posso lhe dizer o porquê no momento. Eu vou conversar sobre isso com você outra hora. Então, a mãe deve esperar até que o menino tenha passado uma tarde brincando alegremente em casa e logo antes dele ir dormir, quando a consciência dele está em paz e a sua mente predisposta em favor do dever e da felicidade doméstica, ela então pode falar para ele a razão porque ela o mantém longe da rua e das cenas barulhentas e vergonhosas de tentação e de pecado que acontecem ali. Que todos os pedidos como estes, por gratificações pecaminosas ou perigosas, sempre sejam decididos por autoridade e não por persuasão. A menos, como foi sugerido acima, que você queira deixar o seu filho decidir por si mesmo a fim de que ele aprenda a sabedoria pela experiência. Isso, contudo, deve ser feito muito raramente e com muito cuidado. Ou você irá descobrir que, enquanto você estava querendo que ele ficasse enojado com os males do pecado, você acabou fazendo com que ele ficasse familiarizado com o pecado, endurecendo a sua consciência com relação à culpa. Semana 5. Segunda-feira. Estabelecer a obediência não é tão difícil quanto muitos imaginam. Estabelecendo o hábito da obediência.
Passamos agora a inquirir. Como é que esse hábito da obediência pode ser estabelecido? Esse assunto não é tão difícil quanto muitos imaginam. Ele não requer um estudo profundo ou uma habilidade misteriosa, coisas que poucos possuem. Onde você encontra as famílias mais bem reguladas? Nas casas dos ricos? Seriam os filhos das pessoas famosas aqueles que nos dão os melhores exemplos a serem imitados? É óbvio que não. São em muitos cenários mais humildes que encontramos as exibições mais belas de famílias ordenadas e bem reguladas. Por outro lado, nas mansões dos homens mais ricos e eminentes do nosso país, encontramos frequentemente famílias de meninas bravas e de meninos descontrolados, e as cenas mais selvagens de desordem. Não é a grandiosidade do talento ou uma erudição profunda que são os requisitos para se ensinar obediência à criança. Os princípios pelos quais devemos ser guiados são muito simples e óbvios. Terça-feira. O princípio básico para ensinar a obediência. Nunca dê uma ordem que você não tenha a intenção que seja obedecida. Não existe uma maneira mais efetiva de ensinar a desobediência à criança do que dando a ela ordens que você não tem a intenção de fazer cumprir. A criança é, dessa maneira, habituada a desdenhar da sua mãe e, em um curto tempo, o hábito se torna tão forte e o descaso que a criança sente pela mãe é tão confirmado que as súplicas e ameaças da mãe são semelhantemente ignoradas. Maria, não mexa nesse livro, diz uma mãe à sua menininha que está tentando puxar a Bíblia da mesa. A menina para por um instante e então tenta pegar o livro novamente. Logo, a mãe repara que Maria continua mexendo com a Bíblia. Você não me ouviu dizer para não tocar nesse livro? Ela exclama. Por que você não obedece? Maria tira novamente a sua mão por um tempo, mas logo é encontrada a se divertir com o livro proibido. Até que uma hora a Bíblia cai no chão. A mãe dá um pulo, bate raivosamente na criança e exclama. É isso mesmo, da próxima vez você me obedece. A criança grita e a mãe guarda a Bíblia, dizendo, eu não entendo por que essa menina não me obedece direito. Essa não é uma cena familiar muito interessante, mas cada um dos meus leitores irá admirar que ela não é incomum. E é de se estranhar que uma criança tratada dessa maneira seja desobediente? Não, ela está, na verdade, sendo guiada pela sua própria mãe à insubordinação. Ela está, de fato, sendo ensinada a fazer pouco caso das ordens da mãe. Mesmo a punição imprópria, que às vezes se segue à transgressão, não é infligida em virtude da sua desobediência, mas das consequências acidentais. No caso descrito acima, se a Bíblia não tivesse caído, a desobediência da criança teria passado sem castigo. Que este seja um princípio imutável no governo familiar, que a sua palavra é lei. Quarta-feira, ensinando a desobediência. Uma vez, quando eu passeava no campo, fui surpreendido por um temporal e fui compelido a buscar abrigo numa casa, em uma fazenda. Uns 6 meninos mal-criados e incontroláveis estavam correndo pela sala, fazendo uma bagunça que não permitia que eu conversasse com o pai deles, que estava sentado em frente à lareira. Vendo que eu estava tentando falar alguma coisa, o pai gritou, parem com esse barulho, meninos! Eles não deram mais atenção a ele do que à chuva. Logo, de novo, o pai exclamou com uma voz irritada, meninos, se aquietem ou vocês vão apanhar. Eu estou dizendo que vão mesmo. Mas os meninos, já acostumados com tais ameaças, gritavam e discutiam sem parar. Finalmente, o pai disse para mim, eu acho que eu tenho os piores meninos da cidade. Eles nunca me ouvem. A verdade era que aqueles meninos tinham o pior pai da cidade. Ele lhes estava ensinando a desobediência da maneira mais direta e eficiente que podia. Ele estava dando ordens que não tencionava fazer cumprir. E eles sabiam disso. Esse, sem dúvida, é um caso extremo, mas é na proporção exata em que qualquer dos pais permite que a sua autoridade seja desprezada que ele se expõe ao desdém de seus filhos e realmente os ensina lições de desobediência. Quinta-feira, a solução aplicada.
Existe alguma dificuldade em obrigar a obediência a qualquer mandamento definido? Tomem o exemplo da criança brincando com a Bíblia. Uma mãe mansa e prudente diz, distinta e decididamente para sua filha: Minha filha, este é um livro importante e você não deve tocar nele. A criança hesita por um momento, mas, cedendo a uma forte tentação, volta a mexer no livro proibido. A mãe imediatamente se levanta, toma a criança e a carrega até seu quarto. Ela se senta e lhe diz claramente: Maria, eu lhe disse para você não mexer com a Bíblia e você me desobedeceu. Eu fico muito triste, mas eu precisarei castigá-la. Maria começa a chorar e a prometer que não irá fazer isso novamente. Mas, Maria, diz a mãe, você me desobedeceu e precisa ser punida. Maria continua a chorar, mas a mãe, séria e calmamente, a pune. Ela inflige uma dor real, uma dor que será lembrada. Então ela diz: Maria, a mãe ficou muito triste de ter que lhe castigar. Ela ama a sua filhinha e quer que ela se torne uma boa menina. A mãe, então, talvez a deixe sozinha por alguns minutos. Um pouco de solidão irá aprofundar a impressão deixada. Em 5 ou 10 minutos, ela retorna, pega Maria no colo e diz: Minha querida, você está arrependida por ter desobedecido a mamãe? Quase qualquer criança iria dizer: Estou. Você vai cuidar para não me desobedecer de novo? Vou sim, mamãe. Então, Maria, eu lhe perdoo até onde eu posso, mas Deus está triste, pois você o desobedeceu assim como a mim. Você quer que eu peça a Deus para lhe perdoar? Quero, mãe, responde a criança. A mãe então se ajoelha com a filha e faz uma oração simples pedindo a Deus pelo perdão e pelo retorno da paz e da alegria. Ela então a conduz para fora, mansa e subjugada. À noite, logo antes da hora de dormir, a mãe calma e carinhosamente a relembra da sua desobediência e a aconselha a pedir o perdão de Deus novamente. Maria, numa simplicidade infantil, confessa a Deus o que fez e pede que ele lhe perdoe e que cuide dela durante a noite. Quando a criança acordar na manhã seguinte, você não acha que as suas afeições estarão mais fortemente fixadas em sua mãe em consequência da disciplina do dia anterior? Ao brincar pela sala, você acha provável que ela irá esquecer a lição que foi ensinada e novamente irá estender a mão para mexer num objeto proibido? Aquele ato de disciplina tende a estabelecer um princípio geral na mente da criança que será de operação permanente, estendendo a sua influência para cada ordem e promovendo a autoridade geral da mãe e a sujeição da criança. Sexta-feira, a primeira objeção: falta de tempo. Objeções comuns: falta de tempo. Eu sei que algumas mães dizem que elas não têm tempo para prestar tanta atenção aos seus filhos, mas o fato é que nem 1/3 do tempo é requerido para cuidar de uma família ordenada quanto é necessário para dar conta de uma desordenada. Ser fiel no governo de sua casa é a única maneira de remir o tempo. Você tem tempo sobrando para ser distraída e perturbada pela desobediência contínua? Você tem condições de ter a sua atenção desviada a todo instante dos afazeres com que está ocupada por causa das traquinagens de suas crianças voluntariosas? Veja a mãe que está rodeada por uma família de crianças que estão habituadas a fazer o que querem. Ela está bem ocupada, eu suponho, costurando uma roupa que precisa ser imediatamente acabada. Toda hora ela precisa parar o que está fazendo para ver o que as crianças estão aprontando. O Samuel está subindo na mesa, a Jane está mexendo com as panelas e o João está galopando pela sala sobre uma vassoura. A mãe, quase surda com o barulho, fica imaginando por que os seus filhos dão muito mais trabalho que os das outras famílias. Jane, não mexa com as panelas, ela exclama. Jane corre por um instante, corre atrás do Charles pela sala e volta a aprontar com as panelas. Charles, guarda esse ancinho. Mas o menino não presta atenção nenhuma ao que a mãe mandou. A mãe, percebendo logo que ele está estragando o carpete e arranhando os móveis, se levanta, sacode o Charles e põe o ancinho no lugar próprio.
Mas, quando ela finalmente consegue se sentar e voltar à sua tarefa, Charles está montado na vassoura e voando o mais rápido que pode. Eu não preciso continuar com essa descrição, mas todos sabem que ela não é exagerada. Cenas assim ocorrem com frequência. Milhares de espíritos imortais são treinados para esta vida e para a eternidade em meio a essa turbulência, anarquia e barulho. E agora esta mãe me diz que ela não tem tempo para trazer os seus filhos à sujeição. Ao passo que, se ela tivesse sido fiel com cada criança individual, ela teria se livrado de uma perda de tempo e de um trabalho imensos. Semana 6, segunda-feira. A primeira objeção solucionada. Vamos supor o caso de outra mãe que tem o mesmo trabalho a fazer. Ela ensinou os seus filhos a obedecerem imediata e implicitamente. Ela dá a 3 deles, talvez, alguns blocos em um canto da sala e lhes diz que eles podem brincar de construir casinhas, mas que eles não devem fazer barulho e que não devem interrompê-la, pois ela precisa trabalhar. Os outros 3, ela coloca no outro lado da sala, com um quadro negro e giz, e lhes diz que podem brincar de desenhar figuras. As crianças acostumadas a esses programas ordenados se ocupam bem quietas e alegres por quase 1 hora. A mãe prossegue sem interrupções em seu trabalho. Ocasionalmente, ela levanta os olhos e dá uma palavra de elogio aos seus filhos quando nota os pequenos arquitetos num canto e quando repara nos desenhos feitos sobre o quadro, mostrando assim a seus filhos que ela está participando com eles e que está interessada nos seus divertimentos. As crianças estão satisfeitas e alegres. A mãe continua trabalhando sem interrupção. Ela não deixa que eles continuem em suas distrações até que fiquem cansados delas. Mas, depois de estarem brincando por quase 1 hora, ela diz: "Venham, meus filhos, vocês já brincaram bastante. Vocês podem agora recolher todos os seus blocos e guardá-los na gaveta." "Oh, mãe", diz Maria, "eu posso brincar só mais um pouco porque eu estou terminando de montar a minha casa." "Tudo bem, você pode terminá-la", diz a mãe sensata e bondosa, "mas me avise assim que terminar." Em poucos minutos, Maria diz: "Pronto, mãe, olha só o tamanho dessa casa que eu construí." A mãe olha para a casinha, acrescenta uma palavra agradável de encorajamento e então lhes manda guardar os blocos no lugar devido. Ela manda as crianças com o quadro que o pendurem e guardem o seu giz, para que no dia seguinte, quando precisarem do giz e dos blocos novamente, não haja perda de tempo procurando por eles. Agora me digam, qual das mães tem mais tempo? E qual das mães tem um tempo mais alegre? E qual das mães terá mais conforto no caráter e nas afeições futuras dos seus filhos? Terça-feira, segunda objeção. É quase impossível ver crianças obedientes. A raridade de crianças obedientes. Talvez algum dirá: "Você pintou uma cena bonita, mas onde a encontraremos na realidade?" É de lamentar que essas cenas sejam difíceis de serem encontradas, mas é longe de ser verdade que elas não aconteçam. Existem muitas famílias assim, de pais contentes e de crianças amorosas, e essas famílias não se confinam aos ricos e estudados. Não se requer riqueza nem aprendizado extensivo para se educar famílias assim. O princípio do governo é simples e claro. Começa-se impondo obediência a cada ordem e executa-se estabelecendo o princípio de que a palavra dos pais nunca pode ser desprezada. Todo pai sensato irá, sem dúvida, tentar agradar os seus filhos em seus desejos razoáveis. Ele irá se esforçar para tentar fazê-los felizes, mas ele nunca irá permitir que seus filhos gratifiquem a si mesmos em contradição à sua vontade. Para ilustrar isso, voltemos às crianças brincando com os blocos. A Maria pede permissão para brincar por mais alguns instantes, até que ela possa terminar a sua casa. A mãe, desejosa de fazer os seus filhos contentes, concede esse desejo razoável. Aqui está uma indulgência judiciosa. Mas suponha novamente que as crianças tenham continuado a brincar sem prestar atenção na ordem da mãe.
Talvez elas pretendessem agora fazer uma torre e continuar brincando até que usassem todos os seus blocos para montar a torre. Aqui está um ato de desobediência direta. As crianças estão consultando a sua própria inclinação ao invés dos mandamentos da sua mãe. Uma mãe sábia não irá permitir que tal ato passe despercebido ou sem ser punido. Ela pode talvez decidir, considerando as circunstâncias do caso, que uma reprimenda séria seja tudo o que é necessário, mas ela não irá falhar em usar essa ocasião para inculcar em suas mentes uma lição de obediência. Quarta-feira, terceira objeção: excesso de rigorosidade. É possível ainda alguém objetar dizendo que, por notar coisinhas assim tão pequenas, a mãe estará sendo rigorosa demais, sempre achando problemas nos filhos. Mas não é coisa pequena para uma criança desobedecer uma ordem de sua mãe. Este ato de desprezar a autoridade prepara o caminho para o próximo. É o início do mal que deve ser resistido. As primeiras manifestações de insubordinação devem ser repreendidas. Sem dúvida, ocorrerão casos de faltas mínimas que pais sábios podem julgar mais apropriado deixar passar. Com frequência, as crianças serão descuidadas e inadvertidas. Elas, ocasionalmente, podem agir com má educação, sem qualquer intenção real de fazer o mal. E aqui é necessário discernimento para decidir quais coisas devem ser ignoradas. Mas nós podemos estar certos, eu penso, de que a desobediência direta e aberta não é, em caso algum, para ser classificada como uma dessas faltas menos significativas. O comer de uma fruta expulsou os nossos primeiros pais do paraíso. A atrocidade da ofensa constituiu na sua desobediência a um mandamento divino. Quinta-feira, quarta objeção: falta de poder para impor a obediência. Falta de autoridade. Agora, toda mãe tem o poder de obter obediência imediata se ela começar a exigir isso de seus filhos quando eles são pequenos. Eles estão nesta idade totalmente em suas mãos. Todos os seus prazeres estão à disposição da mãe. Deus deu a ela todo o poder que ela precisa para governá-los e guiá-los como achar melhor. Nós temos buscado mostrar, pelas ilustrações precedentes, que o princípio fundamental do governo é: quando você der uma ordem, invariavelmente imponha a sua obediência. E Deus tem dado a cada mãe o poder de fazer isso. Ele colocou em suas mãos um bebê indefeso, totalmente dependente de você, de modo que, se ele lhe desobedece, tudo o que você precisa fazer é cortar as fontes dos seus prazeres ou infligir alguma dor corporal, de uma maneira consistente e invariável, que a desobediência e o sofrimento venham a ser indissoluvelmente associados na mente da criança. Que poder maior um pai ou uma mãe pode querer do que o que Deus já lhe deu? E se nós falharmos em usar esse poder para os propósitos para o qual ele nos foi dado, o pecado é nosso, e as suas consequências cairão sobre nós e sobre os nossos filhos. Sexta-feira, quinta objeção: o exercício da disciplina é doloroso para os pais. Sentimentos e conveniência momentâneos. O exercício da disciplina será frequentemente doloroso, mas se você se esquivar do dever aqui, estará se expondo a todo aquele trem de ais que as crianças desobedientes vão puxando atrás delas. Se você não consegue reunir resolução suficiente para privá-las dos seus prazeres e infligir a dor quando for necessário, então você irá sentir que um coração quebrantado e uma velhice de tristeza não serão imerecidos. E quando você olhar para os seus filhos dissolutos e para suas filhas ingratas, há de se lembrar de que houve um tempo em que você poderia ter freado as suas tendências más. Se você ama a conveniência momentânea mais do que o bem-estar de suas crianças e do que a sua própria alegria permanente, você não pode murmurar diante do destino que você livremente escolheu.
E quando você se encontrar com seus filhos diante do tribunal de Deus e eles apontarem para você e lhe disserem: foi pela negligência do seu dever que nós estamos banidos do céu e condenados ao lamento eterno, você então sentirá o que nenhuma língua pode expressar. É aterrorizante para uma mãe brincar com o seu dever. Destinos eternos estão confiados a ela. A influência que você está exercendo agora continuará sem poder ser freada pela sepultura ou pelo juízo, e se estenderá por aquelas eras que não terão fim.